Olá, boa tarde. E a despedida ao ator Paulo Gustavo, vítima da Covid aos 42 anos de idade. Em todo o país, o mestre do humor recebeu homenagens e o carinho de amigos e do público. O Jornal Hoje está começando. E entre os milhares de brasileiros que a cada dia morrem de Covid, ontem estava o ator Paulo Gustavo. Talentoso, engraçado, querido da gente, do público. A morte de Paulo Gustavo comoveu o Brasil. O repórter Pedro Figueiredo está lá no hospital, onde o humorista passou quase 2 meses tentando se curar da doença causada pelo coronavírus. O Pedro, então, traz as informações para a gente. Oi, Pedro, boa tarde. Oi, Maju. A família do ator Paulo Gustavo informou que o corpo dele deve ser cremado amanhã, mas não divulgou onde isso deve ocorrer para evitar aglomerações. Aqui no hospital, ao longo da manhã, alguns fãs passaram por aqui e deixaram pequenas homenagens silenciosas, como essas flores. Uma das pessoas que deixou uma flor aqui disse que também perdeu a mãe para a Covid e se solidarizou com a família do artista. Paulo Gustavo tinha 42 anos e deixa vários vazios. Um vazio imenso para a família, já que ele era marido, pai, irmão, filho. Um vazio também para as artes brasileiras, pela sua irreverência, o jeito único de construir os seus personagens. Um vazio para o cinema nacional, já que um de seus filmes é um dos recordistas de bilheteria do cinema. E um vazio, claro, na sua representatividade para a comunidade LGBT, já que ele sempre combateu o preconceito com os seus personagens. Dona Hermínia entrou em centenas e milhares de casas brasileiras, mostrando que mães de filhos e filhas LGBTs podem e devem amar os seus filhos e suas filhas como eles e elas são. Paulo Gustavo estava internado desde março e o hospital Copa Star confirmou a morte dele ontem à noite. Vamos ver na reportagem. Foram 52 dias de expectativas e angústias. Desde que foi internado em 13 de março, Paulo Gustavo teve momentos alternados de melhora e piora no quadro de saúde. Até que ontem, aos 42 anos, o ator perdeu a luta contra a Covid. O Hospital Copa Star informou que Paulo Gustavo morreu às 9h12 da noite de ontem, 2 horas após um boletim anunciar que o quadro de saúde do ator era irreversível. A família chegou ao hospital ainda no início da tarde e saiu abalada, sem dar declarações, pouco antes de meia-noite. 8 dias depois da internação, Paulo Gustavo foi entubado. A assessoria de imprensa do humorista disse que ele, em plena consciência do seu estado, teve que entrar em ventilação mecânica invasiva para ser tratado de forma mais segura. Depois de uma semana na UTI, entubado, os médicos afirmaram que a evolução era positiva, mas que o tempo de recuperação variava caso a caso. Um dia depois, uma piora grave levou Paulo Gustavo a precisar de uma espécie de pulmão artificial, a ECMO. Uma corrente de solidariedade se formou pela internet. A família organizou orações com hora marcada, 3 vezes ao dia. Após um apelo sobre a necessidade de Paulo Gustavo receber sangue, o engajamento dos fãs teve o efeito de reforçar o estoque do banco de sangue. Paulo Gustavo continuava lutando pela vida. Os médicos diagnosticaram uma fístula broncopleural, ou seja, perceberam que havia um vazamento de ar dos brônquios para a pleura, a membrana que reveste o pulmão e onde não deve haver ar. Essa situação foi contornada e o ator apresentou uma nova melhora. Dias depois, outra fístula. O quadro clínico era grave, mas estável. Paulo Gustavo enfrentou também hemorragias e uma pneumonia bacteriana. A diretora de TV e cinema, parceira de projetos do humorista Susana Garcia, que também é médica, visitou o amigo na UTI e disse em uma rede social: "A sua vida entrou em suspensão e a minha está igual. Parei tudo para ter a minha energia, o meu amor, só voltados para você." No dia 26 de abril, uma esperança. Não surgiam complicações relevantes, o que aumentava as esperanças na recuperação do paciente. Mas pouco depois, um novo boletim médico deixou todos ainda mais preocupados e angustiados. Surgiram complicações graves, o quadro de saúde do ator piorou. Segundo os médicos, era de extrema gravidade. O comunicado do último domingo informou que, após a redução dos sedativos, Paulo Gustavo acordou e interagiu bem com a equipe médica e com o marido. Mas à noite, subitamente, houve piora acentuada no nível de consciência e dos sinais vitais. Novos exames demonstraram embolia gasosa disseminada, que é quando bolhas de ar
entram no sistema circulatório e impedem o fluxo de sangue, o que atingiu o sistema nervoso central. A última postagem de Paulo Gustavo numa rede social foi no dia da internação, 13 de março, comemorando o aniversário do marido, o médico Tales Bretas. "Eu sou loucamente apaixonado por você", disse o ator. Depois que Paulo Gustavo foi entubado, Tales também usou as redes para deixar mensagens de amor e de esperança. Hoje, Tales escreveu: "Nossa caminhada tinha tudo para ser longa, linda, como vinha sendo, tão feliz. E foi muito. Como fui feliz nesses últimos 7 anos que tive o privilégio de conviver com você. Como eu aprendi, cresci. Espero poder passar um pouco do seu legado de generosidade, afeto, alegria e amor. Você é um furacão, uma estrela que brilhou muito aqui na Terra e vai brilhar ainda mais no céu, olhando pela nossa família, sempre. Eu te amo tanto e sempre te amarei, pro resto da minha vida." Nossos sentimentos à família e aos amigos. Paulo Gustavo, como ator, tinha uma capacidade de criar diferentes personagens e cada um deles conseguia dialogar com cada um de nós, tinha uma característica parecida com a gente ou com as pessoas que nós conhecemos. Paulo Gustavo ele deu vida a vários personagens vivendo situações da vida real, mas sempre de um jeito que só ele sabia construir. Rir é um ato de resistência. A gente não vai deixar de sorrir, não vai deixar de ter esperança. Foi o que o Paulo Gustavo disse certa vez. Em tempos claros ou sombrios, ele conseguia arrancar gargalhadas da plateia, ajudar o público mais diverso a desopilar o fígado. Eu falei para Seu humor não falava de política, não diminuía o próximo, como é comum na antiga forma de fazer piada. Mostrava o comportamento humano e seus exageros. Vem, minha filha, vai pra casa, meu amor. Vai, linda. Você fica aqui, que você está atrapalhando ela. Ai, eu tô nervosa. A mãe dele sempre foi uma inspiração. Não é por menos, Dona Déia Lúcia tem a veia do humor. Apaga! Vou apagar o quê? Tá ótima a foto. Ai, ai. Apaga! Para, mãe. Tá ótima a foto. Esse tablet aqui, você vai ver que eu vou fazer. Porque as mulheres da minha família são mulheres muito fortes, todas elas, né? Então a Dona Hermínia é totalmente inspirado nela. Tinha uma senhora que morava no nosso prédio. Que morava no prédio. Aí eu gritava, Hermínia! Manda pra Gustavo subir, Juliana! A personagem Dona Hermínia, mãe super protetora, leoa, que fala o que pensa, catapultou a carreira de Paulo Gustavo. Qual mãe que nunca se viu em alguma das cenas? Ai, aqui é ameixa. É bom pra você que tem problema no intestino, Marcelina, Ai, vem. mãe, você não aprende, hein? Me vê meio quilo dessa ameixa pra ela, que ela é em pedra. Tem aquela cena que ele tá sempre implicando com ela, que é uma relação parecida com o Que que é meu uma pai... relação O meu pai implica parecida. com a minha mãe, mas eles se amam. O jeito deles se amarem é esse, entendeu? Eu vou botar você pra fora, Carlos Alberto. Sai! Eu, hein, ver com o negócio de análise pra cima de mim. Eu quero... No cinema, a trilogia Minha Mãe é uma Peça bateu recorde de bilheteria. Os 3 filmes foram vistos por mais de 25 milhões de pessoas. Se passa em Niterói, onde Paulo Gustavo nasceu e cresceu. Perdeu, por favor! Ai, quer matar de coração? Vambora, tia, passa essa bolsa aí! Que cheio, cacete, passar bolsa nenhuma, fica na tua. Paulo Gustavo tinha um humor rápido e sagaz, era capaz de improvisar, se sentia bem à vontade no teatro, na televisão, no cinema. E era muito querido no mundo das artes, super amigo de músicos, colecionador de obras de arte. E mesmo produzindo muito, ele sempre cultivou o tempo com a família. Como é que o bezerro faz? Carneirinho faz? Isso, e como é que o elefante faz? Era um paizão apaixonado pelos filhos. Teve gêmeos, Gael e Romeu, graças a uma barriga de aluguel. Ou melhor, 2 barrigas de aluguel, uma para cada bebê. Filhos dele com o marido, o dermatologista Tales Bretas. Sua família pode ser 2 pais, pode ser 2 mães, pode ser um pai, uma avó, pode ser um tio, uma tia. Não existe isso, existe amor, né? No universo infantil, ele, que sempre foi uma peça, virou uma fera. No Sítio do Pica-Pau Amarelo, em 2007, interpretava um delegado que virava lobisomem. Na TV, também já foi playboy. Vi com frasezinha cheia de consciência agora, meu irmão. Pô, dá uma golada nesse vinho aí, brother. Porra, você solta, cara. Aí dá uma moral pra mim aí, maluco.
Viveu o cabeleireiro Renê na série Divã, na Globo. Tá, eu vou olhar, mas você tá procurando sarna pra se coçar, hein? Tô te avisando, porque a vida amigo é. E foi a senhora dos absurdos. Sobe o muro e deixa só a gente que é do Leblon, que é a raiz aqui dentro. Paulo Gustavo tinha o dom de fazer chacota dos preconceitos. Pra morar no Leblon, eu topo tudo, gente, qualquer coisa. Desde que eu não precise virar hétera, eu tô topando. Maravilha, então chega aqui, ó, draga sensata. Ele trazia leveza para tratar das dificuldades. Quando eles me ligaram pra fazer essa temporada aqui, eu tentei falar, vou viajar, mas não dá pra sair do Brasil, está queimado. Ninguém vê aqui, nem a plateia veio. Aí tá tendo que, no nível da carreira, que tá tendo que contracenar com plástico. Não é plástico, não, é papelão. Aliás, eu queria agradecer a presença de todos os papelões que estão aqui hoje. O ator tinha talento de sobra, mas sabia dividir o palco. Fez parcerias memoráveis com outros humoristas. Por que você tá com o vaso na mão? Eu ia explodir esse vaso na sua cabeça, mas morri de dó do pote. E aí? Eu continuo na dúvida. Amor, mas não é só você que gosta, né? Os convidados também gostam, também têm opinião, né? Esse aqui agrada muito, as pessoas gostam muito desse. Chocolate, tá ótimo, tá? São todos esses que vão ser. Vem, Fernanda. A gente vai escolher pra você, tá, amor? Paulo Gustavo se divertia trabalhando, caía na gargalhada. Não vem fazer esse olhinho, não. Mas a estrela de Paulo Gustavo brilhava tanto que, desde o início da carreira, ele conseguia preencher o palco todo sozinho. Filho, não dá valor! O ator dizia que gostava era de fazer as pessoas felizes. E conseguiu. Tá aqui, dona Lourdes, Elvis Presley. Maravilhoso. O que é esse aqui? Não conheço. Ai! Paulo Gustavo era muito querido não apenas entre os fãs, mas também entre os colegas, os amigos de trabalho. E por isso, desde que o hospital informou a morte dele ontem à noite, muitos começaram a se manifestar nas redes sociais. Amigos e colegas lamentaram a perda de Paulo Gustavo e também das centenas de milhares de pessoas que morreram no país vítimas da Covid. Gustavo conseguiu tocar os sentimentos das pessoas de forma única. A sensação que eu tenho é a que todo mundo tem quando se vai uma pessoa tão querida, tão talentosa, tão especial. É a sensação de a perda de um ente familiar. A morte do ator entristeceu amigos e fãs, mas também provocou revolta pela situação da pandemia no Brasil. Tô chocado, tô triste. Estou com raiva também por esse momento que o nosso país atravessa, mas principalmente incrédulo da gente perder esse cara tão jovem, tão talentoso, tão único, tão raro, tão importante para a cultura, para o humor, tão importante para o cinema brasileiro, e que tudo isso, toda a intensidade disso que a gente está sentindo seja revertida em potência, em ação, em luta pela vida. Mônica Martelli, amiga muito próxima que fez filmes com ele, disse: "Meu irmão, eu te amo e para sempre vou te amar. Você foi muito bravo e agora pode descansar." Eu queria homenagear meu melhor amigo que eu conheço há 17 anos, Marquinhos Magela, que está aqui hoje. Marcos Magela, amigo e companheiro de palco, também se despediu. Você era uma explosão de alegria que iluminava esse universo cada vez mais sombrio. Nunca vou esquecer você, sua generosidade e o seu olhar atento para o mundo, que você lindamente transformava em arte. Outra parceira dos palcos, Fiorella Mateis, lembrou dos bons momentos. Eu tive muita sorte de compartilhar com você sua vida mágica e talentosa e a sua potência, de ver de perto sua capacidade de tocar as pessoas e liberar os melhores sentimentos em nossos corações. E a cantora Preta Gil disse: "Tanta coisa para te falar. Agora nós prometemos cuidar dos seus. Estamos aqui, seus amigos, prontos para apoiar sua tão amada família." Perdemos um grande homem, um grande ser humano e principalmente um grande artista. Que carreira espetacular que esse menino fez. A gente não precisava disso agora. O Brasil não precisava de mais um golpe como esse. Mas a gente tem que seguir firme. O Paulo foi, mas a gente não deixa ele ir. A gente vai ficar com ele aqui. Com os filmes, com as peças, com os programas de TV, a comédia.
pega o bastão do Paulo aqui e segue para não deixar o legado dele. A morte do ator acontece no momento em que milhares de famílias brasileiras passam pela mesma dor. Por isso, nas muitas homenagens, artistas e amigos de Paulo Gustavo também lembraram as mortes por Covid-19. A atriz Tata Werneck disse: entendam a gravidade dessa pandemia. Usem máscara, álcool em gel, distanciamento social. Por favor, não deixem essa dor ser em vão. Não deixem 400 mil vidas em vão. O cantor e compositor Caetano Veloso disse que Paulo Gustavo é a expressão da alegria brasileira e que é significativo que a notícia de que o perdemos chegue no dia em que se abre a CPI da Covid no Senado Nacional e que o povo brasileiro, que encheu os cinemas para rir com Paulo Gustavo, está de luto. O escritor Paulo Coelho protestou. Quem dizia é só uma gripezinha, não passa de 200 mortes, cloroquina resolve, gente morre todo dia, lockdown destrói o país, máscara nos faz respirar ar viciado. A generosidade de Paulo Gustavo num post do padre Júlio Lancelotti. Logo depois do anúncio da morte, o padre publicou nas redes sociais que o humorista doou R$1,5 milhão para as obras sociais Irmã Dulce, sendo 600 mil para a construção de uma unidade de tratamento de câncer. Homenagens também de fora do país. A estrela do pop, Beyoncé, colocou a foto de Paulo Gustavo na página oficial do seu site com a frase: Paulo Gustavo, descanse em paz. O ator era fã declarado da cantora norte-americana. Paulo Gustavo não será esquecido. Bruna Marquezine escreveu: você é eterno, Paulo. O país inteiro te ama. Nunca entenderemos o porquê de sua partida no auge de sua vida e sua carreira, disse Miguel Falabella. Mas todos nós que tivemos o privilégio de conviver um pouco com você, hoje elevamos uma prece em sua homenagem. O rapper Emicida homenageou. Com talento infinito, agora você é parte do próprio infinito. De onde estiver, olhe por nós. Por aqui, tentaremos construir um país que lhe mereça. Que o céu te receba como as plateias do Brasil inteiro te receberam sempre, aplaudindo de pé. O Paulo era amor, era luz, generosidade, afeto, acolhimento. E fica a saudade, toda a sua obra, pra gente lembrar dele pra sempre, como aquela pessoa querida, engraçada, generosa, que fazia a gente gargalhar. E é assim que eu quero lembrar dele. Mais uma vítima da Covid. Mais uma vítima dessa situação terrível, dessa pandemia que a gente não vê a hora de acabar. E ainda nesta edição, a gente vai voltar a falar sobre a morte do ator e humorista Paulo Gustavo. Até amanhã. Olha, a seguir, novos detalhes do depoimento do ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, na CPI da Covid. Mais de um ano depois do começo da pandemia, o governo lança um estudo sobre o comportamento do vírus aqui no Brasil. E as homenagens ao ator Paulo Gustavo, vítima da Covid. Até já. E a gente volta a falar com o Pedro Figueiredo, lá no Rio de Janeiro, sobre o Paulo Gustavo, ator, humorista, que morreu ontem, vítima da Covid. Pedro, vamos lá, você deu um depoimento bem comovente aqui, falando dos vazios que eles deixam pra gente, né, Pedro? Vamos lá. Maju, são vários, né? Eu falei isso na primeira entrada, mas já que você tocou nesse assunto, eu acho que é importante falar de novo, né? Paulo Gustavo, ele era um parente muito amoroso, um irmão, um filho, um marido, um pai, como a gente viu nas próprias reportagens, a relação dele com os filhos, o Romeu e o Gael. Ele também é um artista que com certeza vai fazer muita falta pela importância dos seus papéis, dos seus personagens, a importância dele para a cultura nacional. Para o cinema brasileiro, é impossível, né, pensar na ausência que ele vai causar, justamente porque ele é o responsável por uma das maiores bilheterias do cinema nacional, com os filmes Minha Mãe é uma Peça. E claro que é importante também a gente ressaltar a falta que ele vai fazer para a comunidade LGBT, pela importância que ele tinha de ter muito orgulho em falar que era gay, de ter um casamento com o Thales Bretas, o marido dele, dermatologista, e principalmente por nos personagens quebrar esses preconceitos, né? Trabalhar personagens que de alguma maneira
iam a favor da tolerância e contra o desrespeito às pessoas. Bom, Paulo Gustavo morreu ontem à noite, às 9h12 da noite, aqui no Hospital Copa Star, em Copacabana, na zona sul do Rio. E a família informou que o corpo dele será cremado amanhã, mas não divulgou o horário e nem o local para evitar aglomerações. Ele estava internado havia quase 2 meses aqui no hospital, deu entrada no dia 13 de março, 8 dias depois foi entubado e teve aí uma série de eventos, em alguns momentos de melhora, outros de piora do quadro de saúde. Ontem, 2 horas antes do hospital confirmar a morte do ator, havia soltado um boletim médico informando que o estado de saúde dele já era irreversível. Então, claro, isso deixa em luto milhares e milhões de pessoas por todo o país. Na vida e na arte, o Paulo Gustavo se inspirava muito na dona Deia Lúcia, a mãe dele. Eles pareciam ser 2 pessoas em uma só. Hoje, a dor da dona Deia Lúcia é compartilhada por milhões de pessoas em todo o Brasil, especialmente pelos conterrâneos de Paulo Gustavo. Niterói, na região metropolitana do Rio, onde Paulo Gustavo nasceu e cresceu, tenta juntar os pedacinhos de sua própria dor para tapar o buraco que se formou no coração de uma mãe, de dona Deia Lúcia. Dona Deia, é o seguinte, força, tá? Força. Todos aqui gostavam do Paulo Gustavo, gostam da senhora. É a vida, né, cara? Essa doença é um problema sério, né? Entendeu? Não tem rico, não tem pobre, não tem preto, não tem branco. Vai levar e leva mesmo, não tem jeito. Ela e Paulo Gustavo vieram morar nesse endereço logo que a carreira dele deslanchou. O filho juntou o carisma e o talento da mãe e a apresentou para o público. Porque mãe, gente, é um assunto que rende. Mãe tem muita coisa entalada, muita coisa enraizada dentro dela. Então esse programa aqui de hoje é uma resposta da mãe brasileira que quer, sabe o quê? Quer falar. Quer falar, mas quer falar sem ser interrompida. Senão a gente vai infartar. O olhar admirado e o talento imensurável de Paulo Gustavo deram vida à dona Hermínia e transformavam as situações do dia a dia em momentos hilários. Pronto, Marcelina, tá de banho tomado, vambora! Meu pai tá chegando! Às vezes, quando ele fala assim, ô mãe, você tá enchendo meu saco, não sei o que, eu digo, então quer saber de uma coisa, eu vou pedir pensão, vou na justiça. Ele é um filho maravilhoso para a família inteira. Chegou ao ponto de Deia Lúcia e dona Hermínia se misturarem no imaginário coletivo. Eu acho que ali foi uma homenagem que ele fez para a mãe dele, assim que todas as mães se sentiram homenageadas. Hoje cedo, o padre Fábio de Mello escreveu numa rede social que, se escavassem um, encontrariam um outro, mãe e filho numa identidade só. Dona Deia Lúcia, mãe em tempo integral. Paulo Gustavo adorava dizer que a Deia Lúcia dos bastidores era a mesma dos holofotes. Mãe, eu preciso ver um negócio no seu celular. Vai ver, toma! Eu não... Os dois estavam sempre nessa padaria. Paulo Gustavo adorava a sopa de queijo feita aqui. E o espaço virou até locação para o segundo longa protagonizado por dona Hermínia. Que foi? Eu vim fazer compra aqui tranquila, aqui na beira-mar, veio o cara querendo me assaltar. Botei ele pra correr daqui, isso sim. Não acredito. Os funcionários lembram da gravação e sentem saudades do cliente generoso e alto astral. Lembrança de uma pessoa simpática, uma pessoa amigável, uma pessoa que queria bem a todos, bem-humorado e uma pessoa fantástica, um amigo, né? Nós vamos sentir muito a falta do Paulo. Deia Lúcia criou o Paulo Gustavo e a irmã Juliana com salário de servidora da educação. Ela complementava a renda cantando em bares, restaurantes e bailes. Em 2019, mãe e filho começaram uma turnê por grandes casas de shows do país com o espetáculo O Filho da Mãe. Numa das apresentações, em Curitiba, Paulo Gustavo e Deia Lúcia estavam no palco quando veio a notícia. O primeiro filho do ator havia nascido. Romeu chegou algumas semanas antes do previsto e com complicações. E a gente fez o show, a gente não podia contar pra ninguém, a gente dizia assim, vamos fazer esse show, mãe. É homenagem a Romeu, tem tudo que dá certo. E logo que Paulo Gustavo adoeceu, a mãe deu início a uma corrente poderosa de orações. Se recolheu em casa para rezar. Seu conforto nesses dias veio de 2 crianças lindas. Coube à avó cuidar dos netos, enquanto o genro, Thales, passava os dias no hospital.
E nesse momento de tanta tristeza, entra uma rede de carinho e amor sem fim de amigos e desconhecidos. Um agradecimento por todas as vezes em que mãe e filho nos fizeram sorrir. Niterói, onde Paulo Gustavo passou a maior parte da vida ao lado da mãe e da irmã, presta uma homenagem ao ator logo mais às 8 da noite em ponto. Um aplauso coletivo. A prefeitura também decretou luto oficial de 3 dias. O município também pretende mudar o nome da principal rua de um dos bairros onde ele morou para Ator Paulo Gustavo. Eu sempre vejo a mãe dele assim, aqui na rua em Icaraí, muito simpática a mãe dele. Eu diria para ela que força, saudade sim, tristeza não, que a vida que segue. Gestos carinhosos para dizer à dona Déa Lúcia que ela não está sozinha. Sozinha mesmo. Olha, em todo o Brasil, o ator Paulo Gustavo recebeu o carinho e as homenagens do público. São milhares de fãs anônimos que compartilham a dor de amigos e parentes. Paulo Gustavo, seu nome será lembrado. A frase foi projetada num prédio na região central de São Paulo, logo depois do anúncio da morte do ator. Foi iniciativa de um movimento criado na pandemia para chamar a atenção de forma silenciosa de assuntos importantes do Brasil. Paulo era uma pessoa que a gente sentia próximo dele, né? Pela forma como ele existia, como ele aparecia para a gente na TV. Ele é um representante desses mais de 400 mil pessoas que morreram. São muitas as homenagens de fãs em várias cidades brasileiras. A morte do ator tão jovem, aos 42 anos, vítima da Covid-19, deixa um vazio em milhares de corações já tão sofridos com a pandemia. E aqui na cidade de São Paulo, que foi cenário para o filme Minha Mãe é uma Peça 2, muita gente lembra da forma tão divertida com que Paulo Gustavo interpretava a Dona Hermínia. Eu não vim para São Paulo fazer balada com vocês, hein? Porque o Paulo Gustavo inspirava a gente a cada aparição, né? Então ele trazia muita alegria e muito amor. Assisti todos os filmes dele. Ele trabalha com alegria, ele trabalhava com o coração, com a alma, com o espírito, né? Era aquela vontade de alegrar o público, né? Muita gente não conhecia o ator pessoalmente e isso pouco importa. É como se ele fosse da família. Dói igual. Ele invadia a casa da gente, trazendo muita gargalhada, muita reverência. Isso alivia a dor, né? Então eu tô assim profundamente triste. Parecia que era um primo distante que a gente perdeu. Aqui, vamos barrar em alguém e pedir sorry? Vamos! Ainda tô muito abalado, não consegui dormir essa noite. Foi muito triste porque, mesmo não sendo da família, era como se fosse, porque o personagem que ele fazia era uma mãe, né? E na Semana das Mães a gente perdeu uma grande mãe de todo o Brasil. A gente que é mãe não tem lugar sossegado dentro de casa. A morte do ator fez muita gente refletir ainda mais sobre os riscos dessa doença. Todos nós estamos querendo que possamos tomar vacina para que não haja mais morte devido à Covid, não é isso? Lamentável, uma perda imensa. Fiquei triste de saber que ele perdeu a vida por essa doença que até a gente tem medo, né? Então, foi uma perda, assim, grande, porque eu gostava muito do que ele fazia. Uma pessoa tão jovem, tão bem-humorada, tão trabalhador, né, tão humilde, um exemplo de ser humano, com certeza. Para uma doença que a gente sabe que é para muitos chamados aí de gripezinha. Quando é alguém que a gente conhece, a gente percebe o quanto isso afeta todo mundo. E pensar que isso acontece em todas as famílias. O que aconteceu com ele, aconteceu com todo mundo. E isso é fruto do descaso que está tendo com a vacinação, com os cuidados com a Covid, e é muito, muito triste. A gente deixa aqui nosso carinho para a dona Déa Lúcia, amigos, familiares do Paulo Gustavo e também para todos aqueles que perderam alguém para a Covid nessa pandemia. E antes de encerrar, a gente vai ver um depoimento de Paulo Gustavo no especial de fim de ano 220 volts, que foi exibido aqui na TV Globo. Ele falou sobre a importância da arte e do humor durante a pandemia. Até amanhã. Ai, gente, tanta coisa que eu queria dizer para vocês antes de ir embora. Eu vou tentar, tá? Olha, primeiro vamos combinar que esse ano serviu para mostrar que a gente não vive sem a graça, sem o humor. O humor, ele salva, ele transforma, alivia, cura, traz esperança para a vida da gente.
Essa pandemia também deixou bem clara a importância total da arte nas nossas vidas. Vocês viram, né? Esse ano foi difícil? Foi. E foram as artes dramáticas, a música, o cinema, a dança, enfim, a cultura em geral que nos ajudaram a seguir em frente, tornando tudo um pouquinho mais leve. Eu fico muito feliz e orgulhoso de ser artista e mais ainda da comédia ser tão forte em mim. Eu faço palhaçada, você ri, eu fico com o coração preenchido aqui. Eu me sinto assim, realizado de estar conseguindo te fazer feliz. Rir é um ato de resistência. A gente agora está precisando dessa máscara chata para proteger o rosto desse vírus e, infelizmente, essa máscara ela esconde algo muito precioso para nós brasileiros, o sorriso. Ele está tapado, tem que ficar tapado, mas ele existe. E ele não vai deixar de existir. A gente não vai deixar de sorrir, não vai deixar de ter esperança. Bom, um ano novo vem aí com novos desafios, mas com a promessa da gente poder sair na rua de novo. Eu tô louco pra voltar ao teatro, voltar a viajar ao Brasil, encontrar vocês. Enquanto isso não rola, vamos todos nos cuidar da família, dos amigos, dos vizinhos, dos próximos, dos distantes, de todo mundo. Porque enquanto essa vacina tão esperada não chega para todo mundo, é bom lembrar que contra o preconceito, a intolerância, a mentira, a tristeza, já existe vacina. É o afeto, é o amor. Então diga o quanto você ama quem você ama. Mas não fica só na declaração não, gente. Ame na prática, na ação. Amar é ação, amar é arte. Muito amor, gente. Até logo.